O velório da minha mãe aconteceu numa manhã chuvosa, dessas em que o céu parece sentir a mesma dor que a gente. As nuvens cinzentas pareciam mais pesadas do que o ar que eu respirava. As pessoas vinham e iam em silêncio, abraços vazios, palavras de consolo que escorriam sem efeito algum. Eu me sentia como uma estranha em minha própria pele, perdida entre o cheiro de flores e o murmúrio das orações. Meu pai estava ali, de terno escuro, os olhos secos como se já tivesse chorado tudo, ou talvez não tivesse chorado nada. Depois do enterro, voltamos para casa em silêncio, cada um no seu canto do carro. A casa parecia diferente sem ela. Cada objeto parecia deslocado, fora do lugar. As almofadas do sofá ainda estavam amassadas da última vez que ela se sentou ali, mas ninguém se atrevia a ajeitá-las. Meu pai caminhou até o escritório, trancou a porta e ficou lá o dia inteiro. Não jantamos juntos. Ele não me chamou, nem para saber se eu estava bem. Nem um gesto. Nos dias seguintes, ele falava apenas o necessário, com frases curtas, secas. Evitava meu olhar. Eu pensava que era o luto, que cada um vive à sua maneira, e respeitei seu espaço. Mas havia algo estranho naquele silêncio. Um desconforto crescente que eu não conseguia explicar. O cheiro do perfume da minha mãe ainda pairava pelos corredores, e aquilo me trazia lágrimas nos olhos. Mas ele parecia aliviado, como se uma parte da vida dele tivesse finalmente se encerrado. Comecei a perceber que ele passava muito tempo ao telefone, cochichando, trancado no escritório. Certa vez, cruzei com um envelope no lixo com o nome de um advogado. Peguei sem que ele percebesse e vi que era sobre testamento. Minha mãe tinha deixado um documento assinado dias antes de morrer. Meu coração acelerou. Eu não sabia o que aquilo significava, mas senti que algo importante estava sendo decidido, sem mim. Tentei tocar no assunto durante o café da manhã, num raro momento em que dividíamos a mesa. Perguntei se ele precisava de ajuda com os papéis, se tinha conseguido resolver tudo com os bancos. Ele apenas levantou os olhos do jornal, me olhou como se eu fosse uma intrusa e respondeu: "Não se preocupe com isso. Já está tudo sob controle." Depois disso, nunca mais tocamos no assunto. Comecei a me sentir como uma hóspede, ou pior, como um estorvo. A casa que antes era cheia de vida, agora era silenciosa, fria. A ausência da minha mãe era um buraco que ninguém queria preencher. Eu tentava manter as coisas em ordem, limpava os cômodos, cuidava do jardim que ela tanto amava, mas cada gesto meu parecia incomodá-lo. Como se, ao manter viva a memória dela, eu estivesse desafiando alguma decisão que ele já havia tomado. Foi numa tarde qualquer, enquanto regava as plantas, que ouvi meu nome ser mencionado num telefonema. Meu pai falava com alguém sobre resolver logo essa situação, sobre colocar um fim nisso antes que complique. Meu nome, seguido de frases secas e impessoais, me soou como uma sentença. Naquela noite meu estômago revirou. Algo me dizia que ele não me via mais como filha. Comecei a dormir com a porta trancada, sem entender exatamente por quê. Talvez fosse instinto. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa que crescia a cada dia. E foi então que percebi, o silêncio após o velório não era apenas luto, era o prenúncio de algo muito maior, algo que eu ainda não compreendia, mas que já batia à minha porta. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina espessa. Eu tentava me ocupar com as tarefas da casa, como minha mãe fazia, mas era tudo em vão. Não havia mais música no rádio da cozinha, nem o cheiro doce dos bolos de fubá que ela assava aos domingos. O silêncio era agora o som predominante. E no meio desse vazio surgiu uma desconfiança que começou a crescer dentro de mim como uma planta indesejada. Algo estava sendo escondido. A confirmação veio de maneira inesperada. Uma manhã, saí mais cedo para resolver um problema no centro e ao voltar, vi dois homens saindo do portão de casa com pastas nas mãos. Um deles era o mesmo advogado cujo nome eu havia visto no envelope rasgado no lixo. Eles se despediram do meu pai com apertos de mão e expressões de quem acabará de fechar um bom negócio. Fiquei observando de longe e ele nem percebeu que eu havia chegado. Esperei o momento certo para questioná-lo. À noite, durante o jantar, tentei iniciar uma conversa com cuidado. "Esses homens que vieram hoje, eram advogados?" Perguntei com naturalidade. Ele não gostou. Fechou o semblante na hora, largou os talheres no prato e respondeu com frieza: "Você não precisa se meter nisso. É assunto meu." Minha garganta secou. Mas antes que eu pudesse insistir, ele se levantou da mesa e foi para o quarto, batendo a porta atrás de si. A partir daquele dia, passou a sair com frequência. Voltava tarde, muitas vezes cheirando a uísque, outras vezes com a camisa amassada. Um dia, encontrei sobre a mesa uma cópia de um extrato bancário com um valor tão alto que achei que era falso. Mais de 600 milhões de pesos transferidos para uma conta recém-aberta.
Minha mãe nunca falou sobre dinheiro, mas sabia que ela havia herdado terras da família, vendidas pouco antes de adoecer. Era claro agora, minha mãe havia deixado uma fortuna. Mas meu pai agia como se aquilo fosse apenas dele. Como se eu, sua única filha, não tivesse direito a nada. Comecei a ligar os pontos, o silêncio, a frieza, os telefonemas, os advogados. Ele estava cuidando da partilha, sim, mas sozinho, à sua maneira. E eu era apenas um detalhe que ele precisava apagar do caminho. Lembrei de uma tarde, semanas antes da morte da minha mãe, quando a encontrei chorando no jardim. Ela tentou disfarçar, dizendo que era só saudade dos pais. Mas agora percebia que havia algo mais. Ela sabia que o fim estava próximo e temia o que viria depois. Talvez tenha tentado me proteger, mas não teve tempo. Ou talvez tenha confiado demais em quem não devia. Foi então que comecei a procurar documentos escondidos pela casa. Revirei gavetas, caixas antigas, até encontrar uma pasta com o brasão de um cartório. Ali, entre papéis desbotados, estava o testamento da minha mãe. Ela havia deixado metade de tudo para mim, metade da casa, metade do dinheiro, metade das terras. Mas o documento tinha uma anotação à caneta, anulado por escritura mais recente. Meu coração disparou. Quem teria anulado aquele testamento? E por quê? Fui tomada por um sentimento de revolta e impotência. Tudo indicava que meu pai havia manipulado tudo após a morte dela. A única coisa que ainda me restava era tentar entender até onde ele seria capaz de ir para apagar meu nome daquela história. Mas no fundo, eu já sabia, ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria se livrar de mim. E a parte mais cruel disso tudo é que ele estava conseguindo, aos poucos, com cada silêncio, com cada porta fechada, com cada decisão escondida no escuro. O dia começou como outro qualquer, com o mesmo céu acinzentado e o som da chaleira apitando na cozinha. Preparei o café como sempre, arrumei a mesa, mas meu pai nem desceu. Ultimamente ele evitava qualquer contato, como se eu fosse uma lembrança incômoda do passado que ele queria esquecer. Eu já estava acostumada ao desprezo, mas naquela manhã havia algo diferente no ar. Um silêncio mais pesado, uma tensão prestes a se romper. Depois do meio-dia, ele apareceu no corredor. Estava com uma mala nas mãos, o celular colado ao ouvido e uma expressão impaciente. Ao me ver, parou por um segundo e disse: "A gente precisa conversar." Aquilo me gelou por dentro. Fomos para a sala, ele sentou-se na poltrona onde minha mãe costumava bordar, e sem rodeios disparou: "Você já é adulta. Está na hora de seguir sua vida. Essa casa não é mais lugar para você." Demorei alguns segundos para entender. Pensei que fosse um desabafo passageiro, um impulso. Mas ele estava decidido. Disse que eu tinha até o fim da semana para arrumar minhas coisas. Que a casa agora estava sob a administração dele e que já tinha planos, novos rumos, como ele disse. Me senti encolher. Tentei argumentar, chorei, pedi um tempo. Mas ele não recuou. "Você não entende agora, mas é o melhor para todos", repetiu, com a frieza de quem estava apenas encerrando um contrato. Passei os dias seguintes como num transe. Arrumar minhas coisas foi como desmontar a própria história. Cada gaveta, cada fotografia, cada livro carregava lembranças da minha mãe, da infância, dos natais em família. Encaixotar aquilo tudo era como enterrar uma segunda vez o pouco que restava dela. Meu quarto virou um campo de batalha entre passado e futuro, e eu era apenas a espectadora da minha própria expulsão. Na última noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa em silêncio, como se quisesse gravar cada canto na memória. Passei a mão nas cortinas que ela costurou à mão. Toquei os azulejos da cozinha onde aprendemos juntas a fazer pão. Em cada detalhe havia algo dela. Mas meu pai, trancado no quarto, não parecia carregar nenhuma saudade. Na manhã da partida, saí sem me despedir. Deixei a chave sobre a mesa e puxei minha mala em silêncio. Meu coração pesava mais do que qualquer bagagem. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Apenas sabia que aquele lugar, que antes era meu refúgio, havia se tornado um território hostil. Ele nem apareceu para me ver sair. Acho que, para ele, aquele era o desfecho perfeito. Fui andando até a casa da Dona Eunice, uma amiga antiga da minha mãe. Viúva, sozinha, sempre teve um carinho especial por mim. Ao me ver com os olhos inchados e a mala nas mãos, não fez perguntas. Apenas abriu o portão e disse: "Entre, minha filha. Aqui você tem um quarto e um colo." E foi ali, naquele pequeno quartinho nos fundos da floricultura dela, que comecei a entender o que significa recomeçar. Mas mesmo longe daquela casa, algo dentro de mim ainda não havia aceitado. Não era só o luto nem o abandono. Era a certeza de que aquela história ainda não tinha terminado.
e que o que meu pai havia feito comigo não ia passar impune. O quartinho onde me instalei era pequeno, com paredes de reboco velho e uma única janela que dava para os fundos da floricultura. Tinha uma cama estreita, uma cômoda antiga e uma mesinha com toalha de crochê. Dona Eunice, sempre doce e acolhedora, fez questão de me deixar à vontade, como se eu fosse parte da família. Ela disse que minha mãe tinha um carinho imenso por ela, e que se estivesse viva, jamais teria permitido o que meu pai fez comigo. Os primeiros dias foram difíceis. O som dos passarinhos ao amanhecer contrastava com a tristeza que eu ainda carregava no peito. Mas aos poucos, fui encontrando ali uma espécie de refúgio. Dona Eunice me ofereceu um emprego simples ajudando na floricultura. Aprendi a cuidar das orquídeas, a montar buquês e a conversar com clientes. Era um trabalho calmo, quase terapêutico. O cheiro das flores misturado ao do café coado me trazia uma paz que eu já não sentia há tempos. Foi nesse novo ritmo que comecei a perceber algo diferente. Um cliente em especial, que vinha sempre às terças-feiras, começou a chamar minha atenção. Era um homem elegante, de cabelos grisalhos bem penteados, sempre vestido com camisas de linho e sapatos impecáveis. Tinha um ar misterioso, desses que não se nota de primeira, mas que aos poucos se impõe. Chegava calado, escolhia rosas brancas e saía em silêncio, com um leve aceno de cabeça. Certa manhã, ele me cumprimentou pela primeira vez. Disse que as flores dali eram as mais bonitas da cidade, e que minha delicadeza ao montá-las fazia toda a diferença. Agradeci sem graça, mas percebi o modo como seus olhos pousaram nos meus. Não era vulgar, era atento, como se quisesse me decifrar. A partir dali, nossas conversas foram se tornando mais frequentes, ainda que breves, quase tímidas. Mas havia algo no ar, um jogo silencioso de olhares e palavras escolhidas com cuidado. Dona Eunice percebeu antes de mim. Certa noite, enquanto jantávamos, comentou com um sorriso maroto: aquele senhor do carro preto anda te olhando como quem aprecia uma flor rara. Porém, na hora tentei desconversar, mas ela deu uma risada baixa e completou: só cuidado, minha filha. Homem elegante demais sempre traz história escondida. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. Foi numa tarde chuvosa que ele apareceu com um guarda-chuva enorme, e se ofereceu para me levar até em casa depois do expediente. Relutei, mas a chuva caía com força e aceitei. No carro, o cheiro de couro misturado com um perfume amadeirado me envolveu. Ele dirigia com calma, e me fazia perguntas discretas: onde eu havia morado antes, se eu gostava do trabalho com flores, se eu tinha família na cidade. Suas palavras vinham lentas, mas havia um interesse real por trás delas. Ao descer do carro, ele segurou o guarda-chuva para mim e me acompanhou até o portão. Antes de ir embora, segurou minha mão por um segundo a mais que o necessário e disse: há uma luz em você que nem a tempestade consegue apagar. Fiquei sem palavras. Aquilo não era só charme. Era o começo de algo. Algo que eu ainda não entendia, mas que já me fazia perder o sono. A partir daquela noite percebi que alguém estava me observando. Não era medo, era excitação. Um frio na barriga que há tempos eu não sentia. O passado ainda doía, mas o presente começava a me desafiar. E o futuro? Bem, ele agora parecia cheio de possibilidades. Era sempre o mesmo carro preto, reluzente, que estacionava ao lado da floricultura nas manhãs de terça. Ele saía com a elegância de quem está acostumado a ser observado. Cada gesto seu parecia ensaiado, como se soubesse exatamente o impacto que causava. E eu, mesmo tentando me manter alheia, não conseguia evitar aquele frio gostoso na barriga toda vez que o via abrir a porta da loja. Com o tempo, as visitas se tornaram mais frequentes. Às vezes ele aparecia sem motivo, só para conversar. Outras, dizia estar ali por acaso, mas seus olhos sempre procuravam os meus. Numa dessas manhãs, ele me ofereceu um café numa cafeteria charmosa do outro lado da praça. Recusei, ainda desconfiada, mas com um sorriso que dizia o contrário. Ele entendeu. Disse que estaria ali toda semana, esperando a hora em que eu aceitasse. Dona Eunice, observadora e sábia, me chamou num canto e perguntou se eu sabia quem ele era. Respondi que não, apenas que o chamavam de Senhor Álvaro. Ela franziu a testa e disse: Álvaro Santiago, empresário, muito conhecido na cidade, e muito ligado ao seu pai. Meu coração deu um salto. Não sabia o que pensar. O que aquele homem queria comigo? E por que justo ele, tão próximo de quem havia me virado as costas, aparecia agora na minha vida? Decidi manter a distância por uns dias. Mas ele, persuasivo como era, não se afastou. Trazia flores para a loja, perguntava por mim quando eu não estava, deixava bilhetes discretos com elogios escritos à mão. Para a moça que tem o perfume mais delicado que já senti, era impossível não sorrir. A sutileza dos gestos dele mexia comigo de um jeito que eu não
Conseguia evitar. Numa tarde de sexta-feira estava fechando a loja quando ele surgiu novamente. Dessa vez sem a habitual gravata, com a camisa de botões levemente aberta. Disse que estava indo visitar uma propriedade no campo e perguntou se eu queria conhecer. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Aceitei. No caminho, ele me contou histórias sobre sua juventude, sobre como construiu tudo do zero, e sobre como a vida, às vezes, cobra caro por certos privilégios. A fazenda era deslumbrante. Um casarão antigo cercado de árvores, flores silvestres e um lago calmo ao fundo. Andamos pelos jardins, ele me mostrou uma estufa com flores exóticas e me ofereceu um chá na varanda. Conversamos por horas, como se o tempo tivesse parado. Em certo momento, ele olhou para mim e disse: "Você me lembra alguém que eu perdi há muito tempo. Mas há algo em você que vai além, algo que me intriga." A volta foi silenciosa, mas carregada de significados. Ao me deixar na frente da casa de Dona Eunice, ele se aproximou devagar, segurou minha mão com suavidade e disse: "Não estou aqui por acaso. E sei mais sobre você do que imagina." Aquelas palavras ecoaram em mim durante toda a noite. Na solidão do meu quarto, deitada na cama estreita, pensei em tudo que havia vivido nos últimos meses. A perda, a expulsão, o recomeço. E agora esse homem, tão misterioso, tão envolvente, e tão ligado ao passado que eu ainda não tinha conseguido deixar para trás. A partir daquela noite, a presença de Álvaro passou a ocupar mais espaço nos meus pensamentos do que eu gostaria de admitir. Não era só o charme, nem as palavras cuidadosas. Havia algo mais profundo nele, um mistério que me atraía e assustava na mesma medida. Comecei a reparar que sempre que falávamos de flores, ele desviava o assunto para memórias. Memórias que estranhamente se conectavam às minhas. Numa manhã abafada de primavera, ele apareceu na floricultura com um pedido inusitado. Queria montar um arranjo com flores que tivessem significados secretos. Escolheu dálias, lírios e camélias brancas. Enquanto montávamos o buquê juntos, ele me olhou e disse: "As dálias representam mudança, os lírios, renascimento, e as camélias, saudade." Parei o que estava fazendo, sentindo um arrepio estranho. Era como se aquelas flores falassem de mim. Dona Eunice, sempre atenta, me chamou na cozinha depois que ele foi embora. Disse com uma voz baixa e séria: "Você precisa saber. Álvaro foi sócio do seu pai há anos. Na época em que sua mãe ainda era viva, eles estavam sempre juntos." Eu engoli em seco. Perguntei se ela achava que havia algo entre ele e minha mãe, mas ela não respondeu de imediato. Apenas me lançou um olhar carregado de silêncio e disse: "Seu pai nunca suportou a amizade deles." As peças começaram a se encaixar lentamente. O interesse repentino de Álvaro por mim, o conhecimento que ele tinha sobre minha história, as insinuações veladas, tudo isso não podia ser coincidência. E o mais intrigante, por que ele nunca mencionou diretamente minha mãe? Por que aquele silêncio tão calculado quando o assunto se aproximava dela? Tomei coragem e o convidei para conversar após o expediente, no jardim dos fundos da floricultura. Ele chegou pontualmente, trazendo um vinho e um livro de poesias. Sentamos à sombra de uma mangueira antiga, e entre um gole e outro, fui direto ao ponto. "Você conheceu minha mãe, não foi?" O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer resposta. Ele abaixou os olhos, respirou fundo e respondeu: "Conheci. Muito mais do que devia." Aquela frase ficou no ar, carregada de tudo que ele não disse. Perguntei se ele e ela tiveram um caso. Ele não confirmou, mas tampouco negou. Disse apenas que ela era uma mulher especial, presa num casamento infeliz. E que nos últimos meses de vida, ela confiava mais em mim do que no próprio marido. Meu coração disparou. A imagem da minha mãe, frágil e amorosa, se misturava agora a um segredo que eu jamais imaginaria. Antes de ir embora, ele se aproximou devagar, segurou meu rosto com delicadeza e disse: "Você tem os olhos dela. Mas tem algo só seu também, algo que me faz querer cuidar." Fiquei paralisada. A confissão velada, a ternura daquele gesto, tudo isso me deixou dividida entre a razão e o desejo. Sozinha no jardim, depois que ele se foi, fiquei olhando para o céu já escurecido. A noite trazia mais perguntas do que respostas. Quem realmente era Álvaro para minha mãe? E o que ele via em mim agora? Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que alguns segredos não são enterrados com o tempo, eles florescem. E às vezes florescem em nós. O calor daquela semana parecia ter invadido até meus pensamentos. Tudo estava mais lento, mais denso. E Álvaro, com seus gestos sutis e presença constante, tornava tudo ainda mais confuso. Eu já não sabia se era curiosidade ou desejo o que me fazia esperar por ele a cada nova visita. E ele, como se percebesse meu conflito, avançava devagar, testando os limites com palavras que beiravam a provocação.
mas sem nunca cruzar a linha. Naquela sexta-feira apareceu mais cedo do que o habitual. Estava diferente, mais relaxado, sem o paletó habitual, os botões da camisa levemente abertos, e um perfume mais intenso do que o de costume. Disse que precisava conversar comigo em particular. Levei-o para o Jardim dos Fundos, onde Dona Eunice dificilmente se intrometia. Sentamos à sombra do flamboyant, e ele foi direto ao ponto, com a voz baixa e firme: quero te fazer uma proposta, mas preciso que me ouça até o fim. Fiquei imóvel. Ele continuou: neste fim de semana, vou participar de um evento em um hotel fazenda. Negócios, jantares, gente influente e preciso de companhia. Vi nos olhos dele que havia mais do que palavras formais naquela frase. Antes que eu pudesse perguntar o que ele realmente queria dizer, ele acrescentou: você não precisa fazer nada que não queira, apenas me acompanhar. Presença elegante, sorriso sincero. O resto, deixamos acontecer naturalmente. Senti o rosto queimar. Era como se ele tivesse me despido com a voz, mas sem um único gesto impróprio. Aquilo não era uma proposta qualquer. Era um convite velado para entrar em seu mundo. Um mundo onde tudo parecia sob controle, mas onde eu sabia que estaria pisando em terreno movediço. Tentei responder, mas minha voz falhou. Ele percebeu e disse: pense com calma. Sei que não é simples, mas confesso, faria bem para mim ter você lá. Passei o resto do dia atordoada. A proposta pairava no ar como um perfume que não se dissipa. Era lisonjeiro, excitante e ao mesmo tempo assustador. Ele não havia sido grosseiro nem invasivo. Pelo contrário, havia um respeito implícito em cada palavra. Mas havia também um subtexto claro, impossível de ignorar. E no fundo, eu sabia que aceitar significava muito mais do que um fim de semana fora. Era cruzar uma fronteira que até então eu nunca ousara atravessar. Conversei com Dona Eunice à noite. Ela ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Depois pegou minha mão e disse: minha filha, você tem o direito de viver, de sentir. Mas lembre-se, o que começa com jogo às vezes termina em dor. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu olhava o vestido azul no fundo do meu armário, o mesmo que minha mãe usou numa festa antiga. Na manhã seguinte, ele voltou à loja. Antes que dissesse qualquer coisa, entreguei-lhe um envelope com um cartão dentro. Aceito, mas nos meus termos. Ele sorriu, um sorriso que dizia: muito mais do que um simples obrigado. Saímos do portão sem dizer nada, mas o silêncio entre nós já era outro, carregado de promessas, de intenções e de tudo aquilo que ainda viria. Eu sabia que não havia mais volta. E talvez fosse isso que me atraía tanto. O Hotel Fazenda era o tipo de lugar que só via em revistas. Chalés de madeira rodeados por lagos, uma piscina com borda infinita e garçons que pareciam saídos de novelas. Álvaro me recebeu no saguão como se já me esperasse há anos. Usava um terno claro, sorriso discreto e aquele olhar que me fazia esquecer por um instante de tudo que me trouxe até ali. Mas quando entrei no quarto, decorado com flores tropicais e vista para o jardim, entendi que aquela viagem mudaria mais do que meu destino. Mudaria quem eu era. Na primeira noite, durante o jantar de gala, ele me apresentou a vários empresários, todos poderosos, alguns com sobrenomes que eu reconhecia de capas de jornais. Mas foi ao me apresentar a um senhor chamado Ricardo que senti meu estômago revirar. Álvaro sussurrou em meu ouvido: sócio do seu pai, ou melhor, ex-sócio. O homem me olhou como se tentasse lembrar de onde me conhecia. E foi naquele instante que percebi: Álvaro não me trouxe ali apenas como companhia. Ele tinha um plano. Mais tarde, no bar do hotel, Álvaro me contou tudo. Disse que anos atrás, havia descoberto irregularidades em negócios feitos por meu pai, desvios, lavagem de dinheiro e acordos sujos com políticos locais. Tentou alertar minha mãe, mas ela já estava doente e temia expor tudo. Com a morte dela, ele se afastou, mas nunca esqueceu. Quando te vi na floricultura, abandonada por ele, soube que era a hora de acertar as contas. Minha cabeça girava. As peças finalmente se encaixavam. O afastamento do meu pai, a pressa em me expulsar, a herança sumida, tudo fazia sentido. Álvaro queria justiça, mas também queria algo mais. Queria me dar de volta o que era meu por direito. Com seu nome e a assinatura certa, podemos reabrir o inventário. Tenho provas, contatos, mas preciso de você. Preciso que enfrente o passado comigo. Naquela noite, deitada na cama com lençóis de linho, pensei na menina que fui e na mulher que estava me tornando. Sempre temi o confronto, sempre tentei preservar os laços de sangue. Mas havia algo em mim que agora gritava por reparação. Não era apenas o dinheiro. Era o que ele simbolizava: respeito, dignidade e memória da minha mãe.
No segundo dia, Álvaro me entregou uma pasta com documentos, fotos e cópias de transações. Entre elas, um papel que me fez gelar, a escritura que anulava o testamento original da minha mãe. Estava ali com data, firma reconhecida, e a assinatura dela tremida, provavelmente feita sob pressão. Entendi que minha mãe, mesmo doente, havia tentado resistir, mas não teve forças. Meu pai havia vencido naquela época, mas agora era minha vez. Voltamos para a cidade em silêncio. Álvaro segurava minha mão no carro com firmeza, como quem promete proteção. Já no portão da casa de Dona Eunice, ele disse: se quiser desistir, eu entendo. Mas se quiser lutar, estarei ao seu lado. Olhei nos olhos dele e respondi com calma: vamos até o fim. Eu não sabia como seria o amanhã, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da minha vida. E ao lado daquele homem, cuja ligação com o meu passado era tão íntima quanto provocante, eu estava disposta a tudo, inclusive a me vingar com classe, com inteligência, e com a força de quem renasceu das cinzas.